Boa noite a todos. Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Se alguém puder me dar um retorno, ver se estão mandando uma mensagem aí, se estão recebendo a minha imagem. Boa noite, estão recebendo. Gostaria também que pudessem retornar se está com som, ouvindo a Ave Maria. Tudo ok, obrigada, viu, Ana Paula? Vamos aguardar um pouquinho, né? Eu entrei um pouquinho mais cedo para ver se estava tudo em ordem. Helder, um abraço, Helder. Boa noite, Helder. Oh, Graça, saudade mesmo, Graça. Tá dando para ouvir? O som tá bom? A imagem tá boa? Então tá bom. Dizer para vocês assim da minha satisfação de encontrá-los aqui nessa noite. Mais uma noite para o nosso Evangelho, né? Mais uma noite de reflexões. Eu tenho dito para vocês que tem feito muito bem para mim. Espero que para vocês também, né? Porque apesar de não estarmos assim fisicamente juntos, mas as nossas vibrações elas se encontram, né? E tendo um grupo, o nível de vibração, né? Todos direcionando para o mesmo foco, nós conseguimos assim ter uma qualidade, né? Muito maior. Então, e outra, é gostoso também nós estarmos juntos, né? Mesmo que não seja fisicamente, aí ouvir vocês, ou boa noite aí, ou boa noite, Sônia, boa noite, Carol. Eu acho que isso nos traz assim a certeza de que a gente está no caminho certo e que nós estamos fazendo o que há de melhor, né? Então, dentro das nossas 24 horas por dia, a gente reserva o nosso momento para estar aqui junto com Jesus, né? Acho que nada mais do que justo aí nossos 45 minutos das 24 horas, porque nós sabemos que o nosso pensamento, ele é que comanda as nossas vibrações, a psicosfera, e dentro das nossas 24 horas nós temos o nosso tempo aí de encarnado, né? De vivendo dentro daquele padrão de espírito encarnado. Mas nós somos espíritos, lembrando, né? Nós somos espíritos e que nós precisamos nos ligar com o alto. Então esse é o nosso momento, assim, um momento único de nós nos ligarmos com o alto e nos preparando, né? Eu vou abaixar um pouquinho aqui. Então a gente já está, né, aí com os nossos minutinhos aí, quase dando o nosso horário. Eu vou aguardando o pessoal chegar, Solange aí, Rosemary. Boa noite, viu, gente? E é tão gratificante, né? Saber que vocês estão aí do outro lado, nos lares de vocês, aguardando para nós estudarmos todos juntos. Ana Job, um abraço, Ana Job, boa noite. E de nós estarmos refletindo juntos, porque na verdade assim, é só alguém para conduzir o pensamento. Do restante, todos nós estamos aí, a caminho, dando passos aí em direção à perfeição, né? Que é isso que nós queremos, dar nossos passos à perfeição. E não tem... Hoje a gente vai continuar estudando os superiores e inferiores, da importância, né? De superior e inferior, todos nós estamos caminhando todos juntos. Tá? Então essa é a lição. Ainda a gente continua no capítulo aí 17, estudando superiores e inferiores. Ainda
no capítulo Sede Perfeitos. É bem oportuno para todos nós. Esperar mais uns minutinhos aí, mais 2 minutinhos, para a gente dar início ao nosso estudo. Deixei aí a Ave Maria, em homenagem ainda ao Dia das Mães, né? Para que a gente possa estar em vibrações com Maria. Essa nossa mãe que nos protege, nos envia muita luz, nos cobre com seu manto de luz, né? Que a gente possa também contar com as vibrações de Maria nesses momentos aí difíceis da humanidade, né? Maria está olhando por todos nós. Então, e eu já falei sobre isso também, da importância de nós estabelecemos uma relação com a música também, né? Então a música nos ajuda. Carol Freire, tudo bem, Carol? Um abraço para você, um beijo. Saudades, viu, Carol? Das vibrações, né, da música, que nos ajuda também a elevar os nossos pensamentos e nos coloca em sintonia. Então, quando a gente está ouvindo a Ave Maria, por exemplo, nós estamos entrando em sintonia com a equipe de Maria. Então, o que é melhor do que isso, né? Poder estar com a equipe de Maria junto de nós. E através do nosso pensamento, é lógico. Mas aqui está uma legião de espíritos, né? A única diferença, nós somos encarnados e eles desencarnados. Mas estamos aí contando com uma legião de amigos. Abraço, Carolina. Saudade aí. Eu vejo você aí mais pelas redes sociais, né? A gente já não se encontra há um bom tempo. Precisamos depois marcar um café aí. Alice, boa noite, Alice. Então vamos dar início. No meu já são 19 horas, tá? Eu vou só diminuir um pouquinho o som e vou convidar todos vocês para fazermos a prece, né? Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, convidando nesse momento os amigos espirituais para estarem conosco, nos acompanhando durante o Evangelho dessa noite, que possa nos intuir, trazendo bênçãos de luz, abrindo a nossa consciência para que possamos receber as verdades vindas do alto, que possamos estar em sintonia diretamente com o nosso mentor espiritual, que agora nos abraça, um abraço fraterno e carinhoso, para que juntos possamos desfrutar das lições dessa noite. Mestre Jesus, sabemos que agora faz parte da nossa reunião. Queremos ouvi-lo, Mestre, que possa trazer a cada um, nas lições da noite, um roteiro a seguir. Mestre Jesus, é com grande alegria, então, que nos colocamos agora à disposição para recebermos do alto tudo aquilo que nos enviará. Agradecemos pela oportunidade única e pedimos, Mestre, que possa estar conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, vou desligar a música aqui. Então, nós vamos dar início, né, ao estudo dos superiores e inferiores aí. Só relembrando, nós estamos no capítulo 17 dos Sede Perfeitos. Nós já fizemos os estudos anteriores, né? Hoje nós vamos terminar o item 9, né? Então nós já passamos 8 itens aí, falando sobre as características da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas. Falamos da parábola do semeador, falamos do dever, falamos sobre virtude e agora nós estamos falando sobre os superiores e inferiores.
que vem lá do François Nicolas Madeleine, Cardeal de Molot, Paris, 1863. Então, são 3 últimos parágrafos, eu vou ler alguns trechos só para nós nos sintonizarmos com a lição. Diz assim: se Deus pergunta ao rico, o que fizestes da fortuna que deveria ser em tuas mãos uma fonte perene de fecundidade em seu redor? Igualmente perguntará àquele que possui alguma autoridade: que uso fizeste dessa autoridade? Que males impediste? Que progressos impulsionastes? Se te dei subordinados, não foi para torná-los escravos de tua vontade, nem instrumentos dóceis para teus caprichos e da tua cupidez. Eu te fiz forte e te confiei os fracos, para sustentá-los e ajudá-los a subir até a mim. Depois eu vou ler um finalzinho no último parágrafo que diz assim: se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem por sua vez, e não são menos sagrados. Se este último for espírita, a sua consciência lhe dirá, ainda mais fortemente, que não está dispensado de cumpri-los, mesmo que o seu chefe não cumpra os dele, pois sabe que não se deve pagar o mal com o mal, e que as faltas de uns não autorizam as faltas dos outros. Se ele sofre com a sua posição, dirá que, sem dúvida, o mereceu, pois ele mesmo talvez tenha abusado outrora da sua autoridade, e deve sentir, por sua vez, os inconvenientes que fez os outros sofrerem. Daí ele fala da resignação, de ser humilde, né? É uma necessidade para o progresso. Aí depois em casa, se vocês quiserem ler, são os 3 últimos parágrafos. Mas hoje a gente vai ater a essa questão da superioridade ou da inferioridade, né? Na semana passada a gente já falou isso. Mas, por hora, eu queria começar falando assim, da questão do que é ser essa superioridade, né? Claro que na semana passada nós já comentamos que existe a superioridade na visão moral, espiritual, né? E na visão do homem encarnado. Se nós formos pensar na superioridade, né, de hoje eu estar assumindo um cargo de superior dentro de uma empresa ou na minha família, aí como encarnado algo mais material, já fica uma reflexão. Se eu tenho, né, essa função num cargo superior, como eu ajo nessa função, né? Como tem sido essa autoridade para mim? De que maneira que eu empreendo essa autoridade? Como eu trato aqueles que são meus subalternos? Já é uma grande reflexão para nós, né? Agora, se eu sou subordinado, como eu ajo como subordinado? Porque eu até comentei na semana passada, como nós vivemos dos relacionamentos, né? Todo mundo, por nós sermos seres sociais, todos estão inseridos em vários locais, e nesses vários locais que nós estamos inseridos, nós temos o nosso meio social, né? Então, assim, dentro da família, eu tenho meu papel dentro da família. Dentro do meu ambiente de trabalho, eu tenho meu papel. Dentro da casa espírita, eu também exerço um papel. Então, às vezes, dentro desses meios, eu posso ser aquele que tem a autoridade, né? Tá numa posição de superioridade. Não superioridade moral, é só material mesmo. E em outros meios, eu tenho a função de subalterno. Então, nesses meios eu exerço os 2 papéis, né? Ora, como superior no meio, ora como subalterno no outro. E aí a gente tem que fazer essa reflexão. Como que eu ajo nesses 2 papéis? Porque nem sempre eu sou superior em todos os meios onde eu estou inserido. Por exemplo, na casa espírita, às vezes eu exerço um papel de autoridade, né? Tenho necessidade disso. E aí, no meu ambiente de trabalho, não, eu sou subalterno.
que maneira que eu ajo diante desses papéis, né? No Evangelho é dito isso, né? Que às vezes lá no meu ambiente de trabalho eu ajo de uma maneira, né? Uma maneira muito dócil, consigo atender a todos, compreender. E aí quando eu chego dentro do meu lar, e que eu também tenho um papel, posso ter um papel de autoridade, eu tenho alguns tutelados, aí eu ajo com rispidez, com frieza, aqui eu mando, aqui eu sou obedecido. Então, são as primeiras reflexões que eu quero deixar. Ainda assim, bem dentro da materialidade. Qual é a maneira como eu cumpro as minhas tarefas, tendo autoridade ou sendo subalterno? A gente entende que, assim, eu até peguei uma lição pensando quando Jesus foi... no momento que Jesus estava lá sendo julgado, né? Eu até anotei aqui, quando Pilatos estava lá conversando com Jesus, só para a gente fazer um paralelo com a nossa existência. Na hora do julgamento, Pilatos diz assim a Jesus: não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? E Jesus responde: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Então, nós refletimos isso. Essas posições que nós estamos assumindo agora, materiais, nos foi dada como tarefa. Não para insuflar o nosso orgulho, não isso, é como tarefa. Lembrando da questão dos deveres que nós já estudamos, então nós estamos exercitando uma das nossas virtudes, porque de repente, dentro de vamos colocar, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Dentro do meu ambiente de trabalho, eu fui promovida a uma função, né, de autoridade. Então, porque eu devo ter algumas qualidades, né? E dentro dessas qualidades, então eu estou exercendo essa qualidade. Mas aí, de que maneira eu exerço essa qualidade? Porque isso deve ser, com certeza, não é? Deve ser, para o meu bem, né? Eu estou fazendo um treinamento para o meu próprio bem, para o meu progresso espiritual. Então, o que deveria de ser feito? Que eu cumpra com a minha função e que os meus subalternos eu saiba fazer com que eles também se elevem dentro da função que eles desempenham também. Então, como é o meu relacionamento dentro do meu ambiente de trabalho? Então, não, tenho medo. E se de repente ele desempenha o papel tão bem e pega o meu cargo, né? Então, aí eu já não estou desempenhando minha função de autoridade, né? Por quê? Porque eu já estou com medo de que o outro pegue o meu lugar. Então, daí já é só orgulho. Porque, na verdade, o que nós temos que fazer? Lembra dos degraus? Vou falar de novo, falei semana passada sobre isso. Dentro dos degraus, conforme eu vou evoluindo, para eu poder subir, eu preciso que o outro também suba, né? Porque eu tenho que ensinar o outro, porque é só pelo eu servindo que o outro também sirva o outro, para que o outro também suba nessas escalas evolutivas. E aí sim eu estou cumprindo o meu dever, meu papel de maneira correta. Aí pensando já em algo mais elevado. E não ficar aqui só no planeta Terra, né, gente? Não, eu vou lá chicotear, eu vou lá, já que eu tenho um poder, né? Então eu vou usar não de autoridade, mas de autoritarismo, porque também é muito mais fácil, e realmente gente. Por que a gente acha que o autoritarismo é mais fácil? Porque do autoritarismo, nós, como espíritos milenares que somos, nós já desenvolvemos muito bem o autoritarismo. Por isso que para muitos é fácil ser autoritário. Na nossa forma de falar, nós já sabemos ser autoritário.
Pode ver, como nós sabemos, uma criança, quando a pessoa isso eu estou dizendo por ser professora, é também do meu cotidiano, né? Como educadora, né? Ele percebe na entonação de voz aquele professor que é mais autoritário na entonação de voz. Então ele sabe até onde ele pode ir. Enquanto que aquele que não é tão autoritário, já é mais doce, ele tenta chegar um pouquinho mais, né? Então, eu digo assim, que exercer dentro do meu planejamento reencarnatório, eu escolhi ser professora, né? Então, escolhi uma profissão. Essa profissão não é para que eu utilize do autoritarismo que já está dentro de mim, bem construído. É para que eu aprenda a ter autoridade, porque é lógico, existe uma certa autoridade dentro da sala de aula, para que eu faça aqueles alunos que estão ali possam aprender, possam evoluir intelectualmente, né? Isso é uma parte. Mas eu tenho uma grande amiga, vocês vão lembrar aí, a maioria aí que tá me acompanhando, da Jaidinha, que também era divulgadora da doutrina espírita. E a Jaidinha falava assim para mim: Kátia, ser professora e cumprir o seu papel como professora, dar aula, isso você é remunerada. E é verdade, é o que está dizendo aqui. É a sua função, você deve cumprir. Inclusive, eu tenho também chefia para isso que está cobrando o meu papel. Independente, como está falando no Evangelho. Independente se eles cumprem o deles ou não, eu tenho que cumprir o meu. Ok. Daí ela falava o seguinte: fazer a diferença na função que você desempenha, isso sim é servir. Então, nós precisamos olhar se dentro dos papéis que eu desempenho, seja lá superior ou inferior, que é isso que o Evangelho vai falar no final, você está cumprindo de maneira a servir o outro? Porque às vezes eu estou, como subordinado, eu estou servindo também o outro, né? Cumprindo o meu papel, mas eu estou servindo. E aí eu tenho autoridade, mas eu também estou servindo o meu subalterno. Ah, mas como que eu sirvo o subalterno? Se eu sou superior, é o subalterno que tem que me servir. Não, porque quando eu o trato, né, sem esse orgulho insuflado, sem essa vaidade, sem essa questão do poder a que eu mando, eu já estou fazendo a diferença. Quando aquele que trabalha comigo e que é meu subalterno e que eu dou feedback, eu faço avaliação com ele e tô lá mostrando para ele caminhos, tô elogiando o trabalho dele, né? Porque nós queremos isso também, né? Mostrando que ele está fazendo direito. E isso também, às vezes, dentro da casa espírita também. Né? Porque dentro da casa espírita nós também desempenhamos papéis. E às vezes eu tenho um papel subalterno, eu recebo uma ordem. Porque isso acontece na casa espírita, né? A gente que já está há anos na casa espírita sabe o que acontece. Aí eu recebo uma ordem, mas eu não concordo com aquela ordem. E aí eu quero reivindicar, não, tem que ser diferente, eu estou com uma ideia nova. Veja bem, às vezes alguém que está numa posição de autoridade, ela enxerga o problema sobre outro prisma, porque ela tem uma visão maior do todo. E ela tendo a visão maior do todo, quando ela às vezes vem com uma ordem e que eu não entendo muito bem, é porque ela tem uma visão, talvez, às vezes, com certeza, não é talvez, não, com certeza maior do que a minha. E às vezes eu tenho que cumprir, mesmo que eu não ache aquilo mais correto agora. E eu digo isso porque eu também, eu dentro da casa espírita já passei por, e eu acho fantástico isso. A gente já passou por todas as atividades. E isso é ótimo. E ambiente de trabalho também isso é muito bom. Nós passamos por todos, até chegar no momento da autoridade. Por quê? Porque quando eu passo por todos, eu sei exatamente o que acontece em cada um dos setores, né?
as dificuldades, as facilidades, onde eu posso operar mudanças, onde ainda não pode ser operado mudanças, porque isso pode ocasionar outra coisa. Eu fui aprendendo e eu digo o seguinte, agora é uma experiência minha, eu estou dando como é o evangelho, né? A gente tem que falar de nós. O que já aconteceu comigo. Às vezes, né? Eu dentro da função que eu estava desempenhando, eu falava, mas eu podia fazer diferente. Mas eu não reivindicava, né? Mas no meu pensamento ficava isso. E depois, mais tarde, com bastante tempo de trabalho naquela função, ou então já transferida para outra função, olhando de outro prisma, às vezes olhando do alto, eu chegava e falava, não pode, tem que ser dessa maneira mesmo. Quer ver uma outra coisa que também já aconteceu comigo e eu sempre dou esse exemplo. Quando nós começamos um trabalho de caridade, às vezes, eu sempre digo que a gente está caminhando para caridade ainda e a gente está engatinhando, né? Nós ainda não sabemos praticar a caridade. E às vezes a gente precisa de algumas orientações para fazer a caridade também, né? E eu me lembro que quando eu estava estudando na casa, fazendo o curso de doutrina, o meu grupo, sem assim dar muita instrução para quem dava aula para a gente, né, que seria naquele momento superior, sem darmos instruções nenhuma para eles, do que nós iríamos fazer, nós decidimos que iríamos entregar cesta básica. Vamos entregar cesta básica, e era um bairro que estava um bairro muito novo, né? Era uma região onde estava um assentamento muito novo. E nós, lá, o nosso grupo recolheu, conseguiu umas, 5, 10 cestas básicas e fomos no assentamento. Sem orientação nenhuma. Achávamos que nós sabíamos o que estava fazendo. E aí nós chegamos lá nesse assentamento com 100 famílias e nós com, no máximo, 10 cestas básicas. E aí rodearam o nosso carro, é lógico, gente, naquele momento a fome fala mais alto, né? E aí nós ficamos com medo e conseguimos lá conversar e falar que nós voltaríamos com mais cestas básicas e tivemos que voltar realmente. E aí, qual a conclusão depois de tudo isso, né? Que nós teríamos que ouvir alguém que tivesse mais autoridade para isso, né? E foi uma experiência muito boa, porque para entender que às vezes eu preciso receber ordem mesmo, né? Nem sempre eu estou com a razão. Tem hora, e depois tem outras experiências que já aconteceram comigo, com outros amigos, de que o importante de ter alguém que nos oriente. Por isso que existem superiores e inferiores. Não quer dizer assim, Claro, aqui a gente está falando do mundo material. Não quer dizer que o superior seja moralmente melhor ou pior. Não é isso. Mas é que no nosso mundo de provas e expiações, é importante que se exerçam algumas funções e que ensine o outro a trabalhar. Então, a gente está falando até da lei do trabalho. Ensine ele a trabalhar da melhor maneira possível. Não, mas eu não posso dar sugestão? Pode, né? E pode ser até acatada a sua sugestão. Mas nem sempre a sua sugestão vai ser acatada, porque às vezes na posição que eu estou agora, eu não estou enxergando o todo. E aí, agora vamos pensar na questão espiritual, né? Numa questão maior. O nosso mentor espiritual assim, Chico. Chico tinha aquele tete-a-tete com Emmanuel, né? Nós nunca vimos Emmanuel passar a mão na cabeça de Chico. Superior, mentor, nunca passou. Ele orientava com seriedade, mas nunca passou a mão na cabeça. Por quê? Porque ele tinha autoridade moral. Coisa que ainda pra gente é difícil. Nós estamos a caminho de ter essa autoridade moral. Mas para ter autoridade moral, eu tenho que ter conquistas morais para isso. Emmanuel tinha.
Chico também, várias conquistas morais. Mas Emmanuel, como cumprindo a sua tarefa de mentor espiritual, então autoridade, ele cumpria da melhor maneira possível. Tem que dar puxão de orelha? Vai dar puxão de orelha. Né? É não, não e sim, sim. Assim como fez Jesus. Jesus era doce, tinha mansuetude, mas na hora de chamar a consciência do outro para os seus deveres, ele o fazia. E por isso que nós temos vários papéis. Por isso que alguns têm a tarefa de ser pai, de ser mãe, que a gente vai exercitando isso. Né? Porque, veja bem, eu me lembro, na minha educação, meu pai falava assim, eu vou falar para sua mãe. Né? Então ele não tinha essa autoridade comigo. Minha mãe tinha toda a autoridade, né? Mas vê como tem espíritos que ainda não conseguem, né? Desempenhar essa autoridade, mas aí você vai exercitando. Né? Tem pai que é mais... E isso é importante também, né? Dentro da família, que um seja mais maleável, o outro mais com autoridade mais ferrenha, né? Porque isso faz parte também do nosso aprendizado. A gente vai aprendendo com cada um, né? Mas tá vendo que os papéis são para quê? Os papéis são para que a gente aprenda, dentro das coisas materiais, a levarmos isso para as coisas espirituais, né? Que são as maiores. E aí a gente vai entender que quando a gente faz uma prece, só ver o horário, 19h25, quando a gente faz uma prece e a gente fala assim, nossa, meu mentor espiritual deve estar de férias, porque ele nem me atendeu. Não, é porque às vezes nós, na condição de subalternos, aquele pedido não é o melhor para nós. Então nós temos que ter a paciência, a resignação, a compreensão, a fé, a esperança de que tudo está da maneira correta. Mas não é porque eu estou pedindo que vai ser atendido daquela maneira. Mas vai ser atendido na maneira que tem que ser. Porque o nosso mentor espiritual, ele já tem uma condição moral acima da nossa, por isso ele exerce esse papel de autoridade, né? E ele sabe o que é melhor para nós. Então, aí a gente está aprendendo, olha, aos pouquinhos, a adquirir a fé. Né? Porque a gente está falando tanto, nós falamos bastante também nas aulas passadas, né, da questão de fé em Deus. Como que eu adquiro a fé? Só quando eu sou atendido. Que legal, então eu pedi e eu obtive realmente aquilo que eu quis. Não, eu peço e eu vou obter. E eu vou exercitando a minha fé. Mas eu não vou obter exatamente o que eu quero, mas o que eu preciso. Essa é a verdadeira fé. Né? E não naquilo que... Porque nós temos uma visão ainda muito restrita. Né? Primeiro, nós estamos encarnados, estamos num corpo. A nossa visão é muito restrita da questão das esferas como espírito. E outra, nós temos um mentor espiritual ao nosso lado. E não temos um só. Quando a gente fala assim, está de férias. Não, nós temos vários espíritos. O que acontece? Nós é que não nos ligamos a ele. Ou então, nós estamos lá, na posição daquele que tem que ser do meu jeito. Eu só aceito o meu futuro do jeito que eu planejei. Você já planejou o seu futuro no seu planejamento reencarnatório, né? Só que agora você está com um véu, né? Claro que algumas coisas são cerceadas para você. Você tem o livre-arbítrio também, pode tomar decisões aqui. Mas nem tudo vai ser da maneira como você agora encarnado está achando que deve ser. Porque se for, vai ser pior para você. Então, olha como a questão da autoridade, né? Então, nós temos um mentor espiritual que nos serve, gente. Para pensar. Emmanuel estava servindo a Chico aqui. Mas ele serve... Então, quando lá, deixa eu só lembrar também uma questão de Jesus, né? Quando lá estavam os discípulos brigando para saber quem era o maior entre eles, Jesus falou isso, né? O maior será aquele, já que você quer ser o maior, será aquele que mais serve.
Então, o mentor espiritual está nos servindo. E eu não estou nem dando bola, às vezes, porque o mentor espiritual está falando para mim. Porque eu quero do meu jeito. Aí eu estou, de novo, utilizando de autoritarismo, né? Porque eu quero que Deus atenda às minhas reivindicações, do jeito que eu quero. Né? Então, a lição de hoje fica muito claro, né? O que nós devemos entender por superior e inferior. Todos nós estamos dentro do meio material em vários papéis, às vezes superior, às vezes inferior. O que nós temos que deixar consciente para nós é como eu ajo diante dessas funções, porque são apenas funções. E que, como foi falado também lá nos 2 primeiros parágrafos, assim como foi dado, pode ser tirado, porque ainda não é conquista sua. O que for conquista sua, ok, é seu. Mas esse papel que a gente exerce aqui foi concedido para nós. Ao mesmo tempo que foi concedido, pode ser tirado. Então, hoje eu estou numa posição dentro do mercado de trabalho e evidência de superioridade, amanhã eu posso não estar. O que vale é o que eu fiz daquilo enquanto eu estava naquele papel. De melhor. Né? O que eu fiz de melhor para o meu progresso e para o progresso daqueles subalternos que estavam comigo. Ok, fiz de maneira correta. Ótimo. Né? Vai estar lá. Dentro das suas conquistas. Aí sim é mérito seu. Né? Então, é interessante tudo isso. Gostei muito dessa colocação dos amigos espirituais, do cardeal aí, que foi de uma assim, foi colocado de uma forma tão simples de se entender, tão direta, para que a gente pudesse, assim, e didática, para que a gente pudesse entender assim: você quer chegar à perfeição? Quero, todos nós queremos. Então, está sendo dado várias oportunidades para você, através de funções que você está desempenhando no mundo material, até que você chegue nessa condição de perfeição. Nesse mundo, você vai ganhando, galgando outros espaços e até chegar num mundo melhor do que esse, subindo e lembrando, a partir do momento que a gente vai ganhando degraus, eu tenho que ir lá servir para que outros também subam, porque eu só subo se eu sirvo outro, né? Então, muito interessante, achei fantástico tudo isso, nos chamando a atenção para que a gente entenda o que é servir. Né? Jesus está nos convidando a servir. Todos nós, em qualquer lugar que nós estejamos, nós podemos servir. Independente se estou exercendo um cargo de superioridade ou de subalterno, eu posso servir a qualquer momento. E dentro da condição espiritual, saber servir. Saber servir. Porque quem serve não julga. Quem serve é indulgente, né? Quem serve perdoa. Quem serve ama. É essa a lição de hoje. Né? Então hoje a gente está terminando por aqui. A semana que vem a gente começa o Homem no Mundo, que somos nós, né? Que também vão ser reflexões assim maravilhosas para todos nós. Né? Já vão pensando, quem quiser já estudando, olhando, lendo O Homem no Mundo, já para adiantar, maravilhosa lição. E a gente vai ter muitas reflexões aí para fazer, ok? Então, agora eu vou convidar todos vocês para nós fazermos as nossas vibrações, né? Chegou a hora de nós servirmos, né? Então, do nosso exercício de pedirmos para nós e pedirmos para os outros também, né? É o momento de nós servirmos. Então, quero convidar a todos. Deixa eu colocar uma musiquinha aqui no fundo pra gente. Aqui. Para as vibrações, né?
pouquinho mais baixinho. Quero convidar a todos a elevar os vossos pensamentos até o alto, convidando o Mestre Jesus para estarem conosco aqui no nosso lar. Que o Mestre Jesus possa nos envolver nessas vibrações de luz, de paz, de tranquilidade. Que essa luz se estenda por todos os cômodos dos nossos lares e possa chegar a cada ente querido que aqui habita. Mestre Jesus, nós vos convidamos a fazer moradia aqui no nosso lar. Que possa nos fortalecer através do seu Evangelho e que nós possamos dar passos mais firmes na senda do progresso, inspirados por suas lições. Que no nosso lar, Mestre Jesus, possa reinar a paz, o amor, a harmonia. E agora convidamos aos amigos espirituais, a falange de Maria, que possa também envolver a todos os irmãos necessitados agora do teu auxílio, que recebam do alto as vibrações, trazendo luz, paz, esperança. Que esses irmãos que se encontram nos hospitais adoentados recebam da equipe médica e espiritual a carga energética necessária para passarem por suas provas, amparados por tantos amigos que agora os socorrem. Aos irmãos que estão desencarnando, que também recebam agora dos amigos espirituais a luz e que possam ser levados aos hospitais e serem agraciados pela equipe médica que os ampara agora. Pedimos também por aqueles irmãos que trabalham na área da saúde, que nesse momento recebam do alto as energias fluídicas, chegando ao corpo físico e corpo perispiritual. Sabemos da tarefa que desenvolvem, do compromisso assumido, da responsabilidade que têm. Então, Mestre, que o Senhor possa agora derramar as suas bênçãos sobre eles, para que desempenhem as suas funções da melhor maneira possível. Convido a todos agora também a fazer as vibrações pelo nosso planeta Terra, esse planeta que nos acolhe e nos conduz para que possamos, encarnados, fazermos a nossa trajetória da melhor maneira possível, cumprindo aquilo que prometemos. Que esse planeta
possa ser agora agraciado. Que o governador, Mestre Jesus, possa derramar as suas bênçãos, chegando a todos, todas as nações, todos os dirigentes das nações, que possam receber as suas bênçãos, Mestre, fortalecendo-os nas decisões que têm que tomar, que possam tomar decisões, pois sabemos que são seres que agora desempenham autoridade, mas que têm as suas fragilidades, Mestre Jesus. Que o Senhor possa ampará-los nas decisões que vão tomar. Decisões essas pensando na coletividade e não num bem pessoal. E agora que pedimos por todos nós, Mestre, caminhamos para o encerramento desse momento tão oportuno do Teu Evangelho. Agradecemos por tudo que recebemos nessa noite. Agradecemos pelas suas lições, que possamos utilizá-las no nosso dia a dia. Pedimos então, Mestre Jesus, que possa nos fortalecer dia após dia na nossa caminhada. Que a nossa caminhada possa ser caminhada de luz, de esperança, para que assim, dia após dia, possamos fortalecer os nossos passos na senda do progresso. Mais uma vez, agradecemos a todos os companheiros da espiritualidade que fizeram parte desse Evangelho nessa noite. Pedimos que possa nos acompanhar sempre na nossa trajetória e que hoje, durante o nosso sono, nosso mentor espiritual esteja conosco, nos intuindo a caminharmos com Ele. Agradecemos, Mestre Jesus, mais uma vez. Agradecemos ao Pai de misericórdia infinita, que nos dá o dom da vida, para que possamos fazer a nossa luz brilhar. Gratos que somos, pedimos. Sê conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Quero agradecer a todos vocês que fizeram parte do Evangelho comigo essa noite. E convido para que na quinta-feira que vem estejamos todos juntos novamente. Fiquem na paz de Jesus e que hoje à noite, durante o sono, possamos nos encontrar novamente. Grata, viu? Grata por todos vocês. Um beijo e um abraço carinhoso e até a próxima quinta-feira.